Ouça agora, Coiab Informa. Olá parentes, eu sou Eric Terena e a partir de agora você fica bem informado das principais notícias da Amazônia. Está no ar o Coiab Informa. Iniciamos a nossa edição de hoje trazendo a vitória do povo indígena. O plenário do Supremo Tribunal Federal, o STF, confirmou nesta quarta-feira, dia 5, a liminar que obriga o governo Jair Bolsonaro a adotar uma série de medidas de contenção do avanço da pandemia do novo coronavírus nas aldeias indígenas. A maioria dos ministros que votaram seguiu o voto do relator da ação, Luiz Roberto Barroso, que havia determinado que a União formulasse em um prazo de 30 dias um plano de enfrentamento à Covid-19 para os indígenas. Barroso também tinha determinado que o governo elaborasse políticas para criar barreiras sanitárias, realize também uma contenção e isolamento de invasores em terras indígenas, além de instalar uma sala de situação para o combate à pandemia em territórios indígenas. Ministros aproveitaram o julgamento para fazer críticas à gestão do governo atual no combate à Covid-19. Conforme o ministro Luiz Fux, caso nada seja feito diante dessa pandemia por parte das autoridades, automaticamente é colocado em risco a cultura e a tradição de um povo. Pelo Covid-19, também tem colocado em risco línguas e festas tradicionais que só continuavam a ser preservadas em razão desses membros mais antigos das comunidades. Isso é algo que nós não tínhamos noção, mas que é traduzido pela expertise dos líderes indígenas. Então, a indígena Ângela, que é membro do povo Caiana e coordenadora do COIAB, que é coordenadora das organizações indígenas da Amazônia brasileira, ela destacou com muita propriedade que as comunidades originárias começam a perder uma pessoa mais velha e forçosamente perde a memória da própria existência do povo indígena. E ela fez uma comparação muito interessante. Ela diz: a morte desses idosos indígenas é, mutatis mutandis, o mesmo que o Museu Nacional pegar fogo e que destrói toda a memória de uma civilização. Somente o ministro Edson Fachin divergiu do entendimento. Ele havia proposto uma atuação mais dura, uma retirada urgente de invasores das terras indígenas coordenada pelo Executivo Federal. Em sua fala de defesa aos povos indígenas, Eloy Terena, assessor jurídico da APIB, pontuou o enfrentamento dos povos indígenas diante dessa pandemia. Após o fim da votação, Eloy encaminhou uma mensagem de apoio às populações indígenas, apontando como as medidas vão atender as aldeias mais afetadas. E a ação visava justamente a determinação de medidas protetivas para os povos indígenas neste contexto de pandemia. Por 9 votos a 0, o Pleno do Supremo referendou a liminar. Primeiro, reconheceu a legitimidade ativa da APIB no âmbito da jurisdição constitucional, ou seja, reconheceu a possibilidade da APIB impetrar ações direto ao Supremo. Isso é uma coisa fundamental, tem um significado muito forte para os povos indígenas. Os outros aspectos da decisão foi a determinação da extensão imediata da prestação dos serviços de atendimento à saúde por parte da CESAI aos povos indígenas, as comunidades indígenas que estão tanto em área homologada quanto em áreas ainda não homologadas. A APIB nos últimos meses tem recebido sistematicamente várias denúncias de que o órgão público estava se negando a atender comunidades indígenas pelo simples fato de estar em área não homologada. Então, essa barreira o Supremo hoje derrubou. Tem que atender todos os povos indígenas, independente se está em área homologada ou não homologada. Outros 2 aspectos. O Supremo referendou a decisão no ponto que diz respeito à instalação da sala de situação, e esta sala de situação será ouvida, já foi ouvida na verdade, na elaboração de um plano de colocação de barreiras sanitárias em 31 terras indígenas que têm a presença de povos isolados e de recente contato. E o outro aspecto foi a determinação de um grupo de trabalho para elaborar um plano de enfrentamento voltado para os povos indígenas em geral. Então são 2 instâncias, uma com foco mais nos povos indígenas isolados de recente contato
e um outro GT voltado para os povos indígenas em geral, no restante do país. O processo foi movido pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil e 6 partidos políticos pedindo medidas legais imediatas pelo risco real de genocídio da população indígena. Segundo a APIB, 633 indígenas já morreram de Covid-19 no Brasil, com mais de 22 mil casos confirmados até o momento. O líder indígena do Alto Xingu, Aritana Yawalapiti, de 71 anos, morreu vítima da Covid-19 nesta quarta-feira, dia 5 de agosto, em Goiânia. A informação foi confirmada por telefone pela assessoria de imprensa do Hospital São Francisco, onde ele estava sob cuidados. Aritana ficou cerca de 2 semanas lutando contra a Covid, internado na unidade de terapia intensiva, UTI do hospital, respirando com a ajuda de aparelhos. Aritana estava em casa anteriormente com a sua família quando começou a sentir os primeiros sintomas. O líder fez o teste para a Covid-19, que acusou que ele estava infectado. No final de semana dos dias 18 e 19 de julho, ele foi internado em uma UTI em Canarana. Dias depois, ele foi transferido para continuar o tratamento em Goiânia. Em mensagem de áudio, o Atatakalu Yawalapiti falou sobre a perda de seu tio para o povo do Xingu. A perda do meu tio Aritana significa a perda do Xingu inteiro. Lutou até o último momento da vida dele. Lançou uma campanha para construir um hospital de campanha no Alto Xingu, mas infelizmente ele não vai ver. Lutou até o último momento contra a religião do homem branco que estava entrando na nossa aldeia. É uma perda irreparável, né? Irreparável, e para minha família é um buraco que se abre debaixo dos nossos pés. Aritana Yawalapiti assumiu a liderança do Alto Xingu por volta de 1980. Desde então, ele é conhecido por lutar pela defesa dos povos indígenas. Cacique desde os 19 anos, ele era um dos mais antigos e respeitados líderes da região. E nesse momento tão doloroso, é com profundo pesar que a COIAB informa a morte do líder indígena Aritana Yawalapiti. Força ao povo do Xingu. E a gente encerra essa edição de hoje apontando os dados da Covid-19 em nossos territórios. Esse é o resumo dos dados da Covid entre aldeias indígenas da Amazônia brasileira. Até então, nós temos 826 casos suspeitos, 16.161 casos confirmados na região amazônica e 549 falecimentos registrados. 121 povos indígenas atingidos até o dia 3 de agosto de 2020. Já dados dos casos registrados entre os povos indígenas nos 9 estados da Amazônia brasileira apontam que o Pará está com o maior número de casos confirmados, sendo 3.937. O número de casos de falecimentos registrados maior é na região do estado do Amazonas. Mas o estado do Mato Grosso ainda registra 314 casos suspeitos a serem diagnosticados e confirmados pelo sistema de saúde. E a gente encerra assim mais uma edição do COIAB Informa. Eu sou Eric Terena e te encontro no nosso próximo programa. Essa edição foi produzida pela equipe de comunicação da COIAB e Mídia Índia. Produção Thalita Oliveira e Maria Emília Coelho. Edição e voz Eric Terena. Você ouviu COIAB Informa.